Olá, meu nome é Mariana e junto do Adalto a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria plana 1 e nós dividimos o conteúdo em 6 partes para ajudar no entendimento de vocês. Então, o que é que a gente vai estudar hoje nessa parte de geometria plana? A gente vai estudar ponto, retas e plano, posições relativas entre retas, ângulos e triângulos, semelhança de triângulos e quadriláteros e polígonos. Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre o ponto. E o conceito de ponto é que ele não tem dimensão, tá? O ponto ele é adimensional. E ele pode ser representado, por exemplo, como uma bolinha num papel, né, a partir de uma caneta. É uma bolinha, pode ser pequena, pode ser maior, mas de qualquer forma é um ponto, tá? E ele é representado no espaço com letras maiúsculas, tá? Sempre A, ou ponto A, ponto B, ponto C, tá? Então, por um ponto no espaço, passam infinitas retas. Um ponto no espaço passam infinitas retas, e esses pontos são usados para representar localizações no espaço. Então, a gente vai agora para o primeiro exemplo, tá? O exemplo 1 de pontos, a respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Nós vamos usar todos esses conceitos que eu falei agora há pouco sobre ponto. Então, vamos destacar a alternativa correta. Letra A. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Essa é a primeira afirmação. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Essa foi a letra B. Letra C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Letra E. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. A partir de todas essas afirmações, a gente vai assinalar a correta e definir quais são as incorretas e o porquê. Vamos lá. Bom, a letra A está incorreta, vamos ler novamente. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Por que a letra A está incorreta? Porque um ponto, como eu falei, não pode ser definido, tá? De forma alguma. Então, letra B. O ponto não pode ser definido, ok, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Ele começou falando, o ponto não pode ser definido. Tudo certo até aí. Aí o que ele falou, o resto que ele informou é que está errado. Então, aqui está escrito, por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão. Primeiro, o ponto ele é adimensional. Então, o fato dele não ter uma dimensão já corta a letra B, tá? Letra C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. O ponto não pode ser definido mais uma vez, tá? Então, letra C também incorreta, porque um ponto não pode ser definido. Letra D, que foi a correta, tá? O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Ok, correta. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Então, o ponto não é o único ente geométrico que não pode ser definido. Retas, o próprio plano, o espaço, esses são entes geométricos que também não possuem definição. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre reta e plano. Bom, conceito de retas. Uma reta, ela não tem origem e nem extremidade, tá? E ela é representada sempre por letras minúsculas, como R, S, T, U, o V também pode ser representado para retas. Então, uma reta é ilimitada e infinita. Logo, também não é possível determinar o seu comprimento, já uma vez que ela é infinita. Então, uma reta é um conjunto de pontos infinitos, certo?
Dois pontos distintos determinam ou individualizam uma reta. Lembrando que um segmento de reta, ele é limitado porque corresponde à parte entre dois pontos distintos. Então, um segmento de reta é diferente de uma reta em si. A reta em si, ela é infinita, ela se estende. Tá? Um segmento de reta é definido a partir de dois pontos. E o conceito de plano também. Um plano pode ser formado por três pontos não colineares. Tá? E ele é representado por letras gregas, alfa, beta, gama, tá? Então, um plano ele pode ser formado por duas retas concorrentes, eu vou explicar mais à frente o que são retas concorrentes, ou também por duas retas paralelas distintas, tá? Esse é o conceito de plano. Agora a gente vai para o exemplo 2, para fixar mais o conteúdo de reta e plano. Sobre a formação da reta, no caso, acho que no slide engoliu a palavra, mas enfim. Sobre a formação das retas, as características... não estava certa, perdão, gente. Então, sobre a formação, a característica e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Então, as retas, letra A. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Ok. Letra B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. Letra B. Ou letra C. Próxima letra C. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Letra E. Segmentos de reta são conjuntos de pontos que possuem início, mas não possuem fim. Vamos lá responder esse exemplo 2. Tá? A letra A é correta, tá? Porque ela fala justamente tudo que a gente tinha reforçado anteriormente sobre reta, que ela não possui definição, apresenta somente uma única dimensão, que permite que sejam feitas medidas a partir de comprimento e largura delas, tá? Letra B, por que ela está incorreta? Vamos lá. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. Lembrando, distância entre dois pontos é um segmento de reta. É diferente de reta. Então, se tem dois pontos e tem uma reta entre esses dois pontos, é um segmento de reta. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva. Mais uma vez, uma reta não pode ser definida. O fato delas não fazerem curva é uma característica. É diferente de definição. Bom, letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica. A gente já pode cortar daí, porque a reta ela só possui uma dimensão. Então, o número de dimensões, quantos números são esses? Assim, qual a quantidade de dimensão? Porque uma reta só possui uma dimensão. Tá? Então, não é possível criar nenhuma figura geométrica com mais de uma dimensão. Tá? Ou seja, não pode criar nenhuma. Segmentos de retas são conjuntos de pontos que possuem início, mas não possuem fim. Novamente, o conceito de segmento de reta. Tá? Ela é o tamanho, no caso, né, entre dois pontos. O segmento de reta fica entre dois pontos. Ela tem um início e tem um fim. Tá? Ela possui fim, sim, porque ela não é infinita. O que é infinita são as retas. Um segmento de reta é diferente. Vamos para o exemplo 3. Assinale a alternativa correta sobre planos em geometria. Letra A. Um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos. Letra B. Existem pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora dele. Letra C. É possível construir um plano com apenas duas retas. Para isso, basta que elas sejam coincidentes. Letra D. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertença a ele. Eu acho que eu falei B, gente, mas é D. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertence a ele. Letra E. Para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum.
Vamos lá avaliar quais estão corretas e qual que está correta e qual que está incorreta. Letra A incorreta, vamos ver por quê. Um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos. Isso a gente vai falar também, vai relembrar a característica dos pontos, tá? Por um ponto, passam infinitas retas. Se a gente sabe que por um ponto passam infinitas retas e um plano é constituído de infinitas retas também, então, obviamente, que os pontos eles também estão inseridos nesse plano, tá? Então, a letra A está incorreta por isso. Letra B, que é a correta, existe pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora dele. Show. Letra C, é possível construir um plano com apenas duas retas? Para isso, basta que elas sejam coincidentes. O erro está aí, coincidente. O que são retas coincidentes? Ou que são... eu acho que é retas. É possível construir um plano com apenas duas retas. Para isso, basta que elas sejam coincidentes. Então, retas coincidentes, eu vou falar um pouquinho mais sobre posições relativas de reta mais um pouquinho à frente, mas para que elas sejam coincidentes, para essas retas serem coincidentes, elas basicamente têm que ter um ponto em comum. Elas vão se sobrepor. Retas coincidentes, elas têm os mesmos pontos em comum. Então, para a gente determinar um plano, as duas retas elas precisam estar em alguma situação em que seja possível considerar apenas um ponto fora de uma dessas retas. Eu vou explicar melhor na posições relativas entre retas, tá? Para que uma reta, vamos lá para a letra D. A letra C está errada por isso, tá? Porque duas retas coincidentes, voltando a explicar, elas não determinam um plano porque elas são a mesma, tá? Então, para ser um plano, tem que ser duas retas distintas ou concorrentes que tenham um ponto em comum, tá? Mas retas coincidentes têm o mesmo ponto em comum, logo ela é basicamente a mesma reta e por isso não pode formar um plano. Para que uma reta, vamos lá para a letra D, novamente. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, ou seja, uma reta perpendicular é aquela que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertença a ele. Então, vamos exemplificar aqui no papel. Eu vou pegar aqui um papel rapidinho para exemplificar para vocês. Eu já fiz um esboço, mais ou menos, de como seria. Eu não sei se vai dar para ver na câmera, se focar, depois eu vejo no vídeo, mas é basicamente isso aqui. Não sei se tá dando para ver, tá? Mas aqui eu determinei esse plano alfa, tá? Nós temos esse plano aqui alfa. E nós temos um ponto A inserido nesse plano alfa, tá? E para uma reta ser perpendicular a este plano aqui, ela tem que fazer o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos supor que essa reta é a reta R. Então, ela está fazendo 90 graus com esse plano. Vamos ver se dá para ver agora. Tá vendo? Essa reta aqui, ela está fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Então, como a gente já viu isso aqui, é possível que a gente mostre que essa reta R, ela é perpendicular ao plano a partir daquela noção que a gente tem que há duas retas concorrentes. Eu vou falar mais à frente também o que são retas concorrentes, tá? Mas basicamente retas concorrentes aqui possuem um ponto em comum. Vamos supor que aqui são retas concorrentes e nós temos esse pontinho aqui que une as duas em comum. Então, para isso elas são retas, por isso elas são retas concorrentes. Então, para que se tenha um plano, a gente tem que ter
é uma reta concorrente passando por esse ponto A. Então, vou exemplificar aqui. Aqui nós temos uma reta S e uma outra reta V. Também não sei se vai dar para ver novamente, depois eu vou ver o vídeo para ver se dá para ver. Mas eu fiz uma reta V e uma reta S, tá? E elas passam aqui no ponto A. E elas em comum têm o ponto A, né, em comum, e elas formam elas são uma reta concorrente. Então, para que haja esse plano, precisa ter duas retas concorrentes, tá? Para que seja um plano. Então, por que essa letra D está errada? Porque ela fala que para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que essa mesma reta seja perpendicular a uma reta que pertence a ele. Bom, uma reta, a gente tem que ter duas para que forme um plano, tá? Então, próximo. Para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum. Bom, para que dois planos sejam secantes, elas precisam que tenha uma reta em comum. Para ser um plano, para que dois planos sejam secantes, elas precisam de uma reta em comum. Para dois planos se dois planos possuem um ponto em comum, elas não são secantes, elas são coincidentes. Então, esses planos são coincidentes quando possuem um ponto em comum. Mas, para serem secantes, elas precisam ter uma reta em comum. É diferente. E por isso que essa letra E está errada. Vocês vão entender melhor esse exemplo 3 a partir da minha explicação sobre posições relativas entre duas retas, tá? Vou explicar agora. Bom, como eu falei, vou explicar agora. Então, é importante que a gente lembre que essas retas, elas têm que estar no mesmo plano, tá? Se essas duas retas estão no mesmo plano, existem três posições relativas que a gente pode observar, que são as retas paralelas, as retas concorrentes e as retas coincidentes. E caso essas retas não estejam no mesmo plano, é porque elas possivelmente são retas reversas. Tá? Eu vou dar um exemplo de retas reversas também, mas não vou aprofundar. Então, cada uma dessas definições a gente vai discutir agora. Então, retas paralelas. Duas retas são paralelas se elas pertencerem ao mesmo plano e não possuírem um ponto de interseção em comum. Tá? Vamos observar aqui a reta R e a reta S. Então, vocês podem observar que a menor distância entre um ponto qualquer dessa reta, vamos pegar aqui esse ponto aqui. Não sei se dá para ver meu mouse também, espero que dê. Mas dá para ver que a menor distância de uma reta para outra é a mesma. Isso faz dela retas paralelas, entendeu? Então, elas não possuem nenhum ponto em comum e a extensão é infinita. Tá? Então, por isso elas são retas paralelas. Não tem ponto em comum e a menor distância entre elas é a mesma. Retas coincidentes. Como eu falei anteriormente naquele exemplo, as retas coincidentes elas pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. E essas retas, elas basicamente ocupam o mesmo espaço no plano. E a gente acaba interpretando elas como se fossem uma reta só, tá? Como eu estou mostrando aí nesse exemplo, nessa imagenzinha. Pode ter uma reta S aqui em cima, tá? Essa reta S ia mostrar que ela é coincidente porque a gente basicamente está vendo uma reta só. Então, ela pode estar por baixo, pode estar por cima, porque é o mesmo ponto. São os mesmos pontos, tá? Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando possuem apenas um ponto em comum. E não é necessário que elas pertençam ao mesmo plano. Então, quando um ângulo entre duas retas... antes de falar do ângulo, eu espero que vocês tenham entendido a parte da reta concorrente, que ela só precisa de um ponto em comum. Vamos supor aqui que nós temos essa, como eu falei anteriormente, essa daqui, ela tem um ponto em comum, que é esse aqui, tá?
ela tem um ponto em comum. Então, por isso, elas são retas concorrentes. Elas meio que se atravessam. E quando essas retas formam um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, quando elas têm um ângulo de 90 graus entre elas, a gente pode chamar também de reta perpendicular, tá? Nem sempre as retas concorrentes são retas perpendiculares, tá? Mas toda reta perpendicular é uma reta concorrente. Tem aí a diferença nessas duas figuras, tá? Aí, como eu falei, as retas reversas. As retas reversas, elas são aquelas que não pertencem ao mesmo plano. Elas podem até ter um ponto em comum, mas não participam do mesmo plano. Então, vamos lá para o exemplo 4. A respeito das posições relativas entre reta e plano, assinale a alternativa correta. Letra A. Dadas duas retas coincidentes, R e S, se a reta R estiver contida em um plano qualquer, não poderemos garantir que a reta S também estará contida nesse mesmo plano. Letra B. Dada a reta R e o ponto A fora da reta R, pelo ponto A, sabemos que existe uma reta S que contém o ponto A, tal que R é paralela a S. Uma reta R, aliás, uma reta, letra C, né? Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos em comum com ele. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas um ponto em comum com ele. E letra E, uma reta está contida em um plano quando essas duas figuras não possuem pontos em comum. Vamos lá ver qual é a resposta correta. Letra A, por que ela está incorreta? Vamos ler novamente. Dadas duas retas coincidentes R e S. Se a reta R estiver contida em um plano qualquer, não poderemos garantir que a reta S também estará contida nesse mesmo plano. Volta lá para o conceito de reta coincidente. Se essas duas retas, a R e a S, elas são coincidentes, elas têm os mesmos pontos. Elas estão se sobrepondo. Elas têm o mesmo ponto. Elas têm o mesmo ponto. Então, se elas são retas coincidentes e possuem os mesmos pontos, por que elas não estão contidas no mesmo plano? Elas estão contidas no mesmo plano, sim. Por isso a letra A está incorreta. Letra B, a letra correta, né? Dada a reta R e o ponto A, fora da reta R. Pelo ponto A, sabemos que existe uma reta S que contém um ponto A, tal que R é paralela a S. Ok, show de bola. Letra C. Vamos ver por que ela está incorreta. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos em comum com ele. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Aí a gente volta para aquele conceito, né, do que forma o plano. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos em comum. Se tem dois pontos em comum com o plano, já é caracterizado como plano. Tá? Então, é sim. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos? Pode ter pontos a mais, sim. Não pode ter pontos a menos. Tá? Mas pode ter pontos a mais, sim. Por isso que ela está incorreta. Letra D. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas um ponto em comum com ele. Aí, combate dá um combatezinho com a letra C, porque uma reta está contida em um plano quando possui apenas um ponto. Se a gente disse que na letra C uma reta está contida num plano, está contida num plano quando possui dois pontos em comum com ele, por que a letra D estaria certa se ali está dizendo só um ponto? Então, a letra D está errado. É mais de dois pontos, são dois pontos ou mais. Letra E. Uma reta está contida em um plano quando essas duas figuras não possuem pontos em comum. Se essa reta... Vamos lá ler de novo. Uma reta está contida em um plano quando essas duas figuras não possuem pontos em comum. Bom, se elas não possuem pontos em comum, então elas são paralelas, né? Porque não tem ponto em comum. Então, é paralelo. Certo? Agora o Adalto vai falar um pouquinho, né, sobre ângulos e triângulos e as outras partes separadas. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar
no grupo do WhatsApp, ou e-mail, ou no próprio Classroom. Beleza? Façam os exercícios que estão na lista. E boa sorte e bons estudos. Olá pessoal, meu nome é Adalto e eu vou continuar a aula de hoje com o assunto ângulos e triângulos. Bem, um ângulo é a região limitada por duas semi-retas de mesma origem em um plano. A origem ela é denominada de vértice do ângulo e as semi-retas são os lados do ângulo. E aí esses dois elementos, né, eles estão exemplificados na figura aqui abaixo, com o ângulo em vermelho, a origem o vértice desse ângulo, né, que é o ponto zero, e as duas semi-retas A e B. E aí uma observação interessante sobre ângulos é que a unidade de medida padrão de um ângulo é o grau, com subunidades minutos e segundos, sendo um grau equivalente a 60 minutos e um minuto equivalente a 60 segundos. E aí esses ângulos eles podem ser classificados como, né? Ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus, ângulos retos, que são os ângulos de 90 graus, e os ângulos obtusos, que são aqueles maiores que 90 graus. Além disso, tem outras duas classificações não tão conhecidas assim, que são os ângulos rasos, que são aqueles ângulos iguais a 180 ou igual a zero, e tem os ângulos côncavos, que são aqueles ângulos que ficam entre 180 graus e 360 graus. Partindo para o assunto bissetriz de um ângulo, todo ângulo possui uma bissetriz, e essa bissetriz é uma semi-reta, que se origina no vértice do ângulo, e divide esse ângulo em dois ângulos iguais, como exemplificado na figura abaixo. É também importante notar que, quando se trabalha com ângulos, né, pode-se fazer algumas observações utilizando o feixe de paralelas. Então, desenha-se duas retas paralelas, que são aqui as retas R e S, e desenha-se uma reta cortando essas retas paralelas, que é a reta T. E o que a gente consegue observar aqui, né? Que tem alguns ângulos que são correspondentes, que são o ângulo A e os dois são correspondentes e congruentes, né? Ou seja, e aí quando eu falo congruentes, né, vocês entendem como sendo ângulos iguais, tá? Outros ângulos correspondentes são os ângulos D e H, B e F e C e G. Tem também os ângulos colaterais externos, que são A e H, e B e G, e aí eles são chamados de colaterais, né, porque eles estão em um mesmo lado da reta T, e externos porque eles estão externos às duas retas paralelas R e S. E aí esses ângulos eles são suplementares. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que somados eles se igualam a 180 graus. Então, quando se fala em ângulos suplementares, é isso que a gente quer dizer. Quando os dois se somam, eles são igualados a 180. Tem também os ângulos colaterais internos, que assim como os anteriores, eles estão no mesmo lado da reta T, só que agora eles estão internos às retas paralelas R e S, que são os casos dos ângulos E e D, C e F, também suplementares. Existem também os ângulos alternos externos, que são os ângulos que estão em lados opostos da reta T, e externos às duas retas paralelas, que são os casos dos ângulos A e G e B e H. E aí essas duas duplas, eles são também ângulos congruentes, né? Ou seja, ângulos iguais. E tem também os ângulos alternos internos, que são os ângulos D e F e C e E. Ou seja, são ângulos que estão em lados diferentes da reta T, mas internos às duas retas paralelas R e S, que também são ângulos congruentes. Passando agora para o conceito de ângulos consecutivos, né? Dois ângulos eles são chamados de ângulos consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice. Na imagem exemplificada aqui seria o vértice O,
e um dos lados em comum. Então, se a gente observar aqui, o ângulo AOC é o ângulo que sai da reta A e vai até a semirreta C. E o ângulo AOB é o ângulo que sai da reta A e vai até a reta B, né? E aí eles possuem o mesmo vértice, que é o vértice O, e saem e possuem um lado em comum, que é o lado A. Então esses ângulos eles são chamados de ângulos consecutivos. Passando agora para o conceito do triângulo, né? O triângulo ele é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. E aí essa forma, né, ela tem que obedecer algumas propriedades para ser considerada um triângulo, né? Então, quais são as regras que ela obedece? A primeira delas é: a altura ela é representada pela perpendicular traçada a partir do vértice oposto. Como há 3 bases possíveis, há também 3 alturas possíveis. Ou seja, eu consigo definir 3 alturas diferentes para o triângulo, né? E aí isso é muito da escolha ou determinado no momento que está se realizando uma questão, né? A mediana de um triângulo, ela é a serviana traçada a partir do vértice, que no caso desse triângulo representado aqui seriam os vértices A', B' ou C', até o ponto médio do lado oposto. E essas 3 medianas, elas intersectam-se em um único ponto denominado baricentro do triângulo. Então a gente consegue também aqui definir 3 medianas diferentes, né? E encontrar o baricentro desse triângulo. E a terceira propriedade que eu trouxe aqui é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180 graus. E a soma dos ângulos externos sempre vale 360. E aí vale notar que existem também outras propriedades, mas aqui eu trouxe as mais importantes a se memorizar, né? Mas também existem outras propriedades se vocês forem pesquisar mais a fundo. Partindo para a classificação dos triângulos, né? Os triângulos eles podem ser classificados quanto a seus lados e quanto a seus ângulos, né? Então existem 2 formas de classificar os triângulos. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha na classificação quanto aos lados do triângulo. Aqui tem o primeiro tipo de triângulo, que é um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que possui todos os lados iguais. E aí, esse triângulo, ele é também um triângulo equiângulo, ou seja, todos os ângulos são iguais. Então, sempre que um triângulo possui todos os lados iguais, ele obrigatoriamente vai possuir todos os seus ângulos internos iguais. Aqui tem o segundo tipo de triângulo, que é o triângulo isósceles, que é aquele que possui apenas 2 lados iguais. E aí uma observação interessante, né, entre o primeiro tipo de triângulo e esse segundo tipo de triângulo é que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles, já que para ser isósceles ele só precisa ter 2 lados iguais, como o equilátero tem 3, ele já se encaixa na classificação de isósceles também, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. E aí por quê, né? Como para ser triângulo equilátero, ele tem que ter os 3 lados iguais. E isso não vale, né? Então, então todos os triângulos equiláteros são isósceles, mas os triângulos isósceles não são equiláteros. E aí a terceira classificação quanto aos lados são os triângulos escalenos, que são aqueles que possuem todos os seus lados diferentes. E agora passando para o segundo tipo de classificação, que é a classificação quanto aos ângulos dos triângulos. E a primeira classificação é a do triângulo acutângulo, que é aquele triângulo que possui o maior dos seus ângulos menor que 90 graus. Tá? E aí podem ser tantos 3 triângulos. E aí é sempre importante observar, né, que tem que ser o maior dos ângulos. Então, o maior ângulo daquele triângulo é menor que 90 graus. Esse é o triângulo acutângulo. O triângulo retângulo, ele possui apenas um ângulo igual a 90 graus. Triângulo retângulo, um ângulo igual a 90 graus.
e o triângulo obtuso, que possui o maior dos seus ângulos maior do que 90. Então, enquanto o acutângulo possui o maior ângulo menor que 90, o obtuso possui o maior ângulo maior que 90. Tá? E aqui a gente vai dar uma observada em um exemplo para praticar o que a gente viu até aqui. Então, o exemplo diz o seguinte: qual é a medida do ângulo x do triângulo a seguir? E ele dá as opções, né? E aqui a gente vai usar os conhecimentos que a gente viu na parte de propriedades dos triângulos, né? Então, a gente sabe pelas propriedades do triângulo que a soma dos ângulos internos de um triângulo ela é sempre 180. Logo, o que é que a gente tem? A gente tem a seguinte equação, né? A gente tem que 180, que é a soma de todos os ângulos, é igual a 80 mais 70, que são os dois ângulos dados aqui da base do triângulo, mais o ângulo x, que é o que a gente quer descobrir. E aqui, né, a gente tem que x é igual a 180 menos 80 menos 70. Logo, x é igual a 30, que é a letra E do nosso exemplo. Visto esse exemplo, a gente passa agora para a semelhança de triângulos. E aí a gente tem que, para que dois triângulos eles sejam semelhantes, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, os ângulos têm que ser iguais. E os lados correspondentes têm que ter a mesma razão de proporcionalidade. O que é que isso quer dizer? Os ângulos têm que ser iguais, mas os lados não precisam ser iguais. Tá? Os lados eles têm que ter a mesma proporção, né? E aí a gente vai entender melhor o que significa proporção daqui para frente, tá? E aí o primeiro caso de semelhança de triângulos é observando os dois ângulos do triângulo. Então, dois triângulos são semelhantes se eles possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Simples assim. Então, se a gente tiver dois triângulos e a gente observar que os ângulos da base desse triângulo, desses dois triângulos, são iguais, são congruentes, a gente entende que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Não precisa observar mais nada. Se ele deu os dois ângulos desses dois triângulos e você viu que eles são iguais, os dois triângulos são semelhantes. O segundo caso é observando lado, lado, lado. E aqui a gente vai observar a questão da proporcionalidade, né? Então, a gente vai dizer que esses dois triângulos dados aí no desenho são semelhantes se os três lados deles forem proporcionais. Ou seja, eu vou pegar o lado A do triângulo maior e vou dividir pelo lado A' do triângulo menor. Ou seja, eu estou comparando esses dois lados porque são os lados equivalentes, né? E aí isso tem que ser igual à comparação do lado B dividido pelo lado B', que tem que ser igual à comparação do lado C dividido pelo lado C' do outro triângulo menor. E aí essas três divisões têm que ser igual a um mesmo valor. Se essas três divisões derem valores diferentes, você pode assumir que esses triângulos não são semelhantes. Se as divisões derem o mesmo valor, eles são sim semelhantes. E o terceiro caso é o caso lado-ângulo-lado, onde a gente vai observar que esses dois triângulos eles são semelhantes apenas se os dois lados que estão relacionados a esses ângulos, o ângulo do vértice B e o ângulo do vértice E, se esses dois lados aqui, ou seja, no caso do triângulo maior, o lado BA for semelhante ao lado ED e o lado BC for semelhante ao lado EF, que é o que está na continha aqui embaixo, tá? Se isso for observado e se os dois ângulos forem iguais, congruentes, esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Então essas são as três formas de verificar se dois triângulos são semelhantes. E aqui um exemplo, né?
Existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes, sem ter de analisar a proporcionalidade de todos os lados e, ao mesmo tempo, as medidas de todos os ângulos. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta, né? Então, bora analisar aqui. Letra A. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham três ângulos correspondentes congruentes. E aí, isso a gente observa que não é verdade, né? Não basta que eles tenham três ângulos, né? Se eles tiverem dois ângulos congruentes, a gente já sabe que eles são semelhantes. Então, não são três, são dois ângulos. Letra B. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois lados proporcionais, isso está certo, né? E um ângulo congruente em qualquer ordem. Ele precisa sim dos lados proporcionais e precisa do ângulo congruente, mas não é em qualquer ordem, né? Esse ângulo tem que ser o ângulo entre esses lados que estão sendo comparados, né? Como a gente observou nesse exemplo aqui. Então, se eu estou comparando o lado AB com o ED e o lado BC com o EF, os ângulos têm que ser os ângulos desses mesmos lados, né? Então, a letra B também não é verdade. Letra C. Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Então, isso a gente sabe que é verdade por conta desse segundo caso, lado, lado, lado. Se os três lados dos dois triângulos forem congruentes, esse triângulo ele é congruente. Tá? Então, a gente já sabe que é a resposta da letra C, mas bora analisar as outras duas, né? Letra D. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes. Então, a gente já sabe que é a letra C. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Isso é mentira, né? Porque a gente sabe que se o triângulo possui dois lados proporcionais, a gente sabe que ele pode ser semelhante sim, basta observar o ângulo entre esses lados, né? Se o ângulo entre esses lados ele for também congruente, ou seja, igual, esse triângulo ele vai ser, eles vão ser semelhantes. E a letra E, dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. E aí, de novo, está errado por conta do caso 1, né? A gente viu que se tiverem dois ângulos correspondentes congruentes, eles são sim semelhantes. Então, a resposta certa é a letra C. E agora a gente passa para esse assunto, que é o assunto de quadriláteros e polígonos. E aí, para a parte de classificação de polígonos, né? Os polígonos, eles são figuras fechadas, ou seja, todos os seus vértices, eles estão fechadozinhos, tem todos os seus vértices. Ou seja, né, todas as suas arestas fecham em vértices, na verdade. E eles podem ser classificados tanto quanto a sua quantidade de lados, como quanto aos seus ângulos, vértices e também as suas diagonais, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Primeiro, quanto ao tipo de lado, né? Então, cada polígono desse tem um nome distinto, né? E esse nome ele está associado à quantidade de lados do polígono. Então, por exemplo, um triângulo é um polígono com três lados. Um quadrilátero é um polígono com quatro lados. Um pentágono com 5, um hexágono com 6, um heptágono com 7, e por aí vai, né? Um icoságono com 20, e aí existe uma lista de possíveis nomes, né, para polígonos associados à sua quantidade de lados. E aí, quando a gente vai classificar esses mesmos polígonos quanto aos seus ângulos, né, a gente tem dois tipos de classificações diferentes, que são os polígonos convexos, que são aqueles que possuem todos os ângulos menores que 180, que são essas formas do tipo da primeira imagem apresentada aí, tá? E aí eles podem ser bonitinhos como quadrados ou como triângulos, ou podem ser formas mais irregulares como essa daqui. E aí, polígonos côncavos são aqueles que possuem pelo menos um ângulo maior que 180.
que é o exemplo dado aqui embaixo, né? Então, esse ângulo aqui da parte de cima do polígono, o ângulo interno dele, né? Ele é um ângulo maior que 180. Logo, ele é classificado como um polígono côncavo. E aí, para saber a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Ainda dentro desse sistema de ângulos, a gente pode calcular isso pela expressão dada aqui embaixo, que é n-2 vezes, fecha parênteses, né? Vezes 180, onde n é o número de lados, tá? Então, para descobrir a soma dos ângulos internos, basta saber o número de lados e aplicar nessa equação. E agora, para finalizar, a gente vai definir o que é um polígono regular, né? Para o polígono ele ser considerado regular, primeiro, ele tem que ser um polígono convexo, como esse primeiro aqui, tá? Ele tem que ter todos os seus lados na mesma medida, que não é algo que a gente observa nesse caso, né? Então, apesar dele ser convexo, ele não tem todos os lados na mesma medida. E ele tem que ter todos os seus ângulos congruentes, ou seja, todos os seus ângulos têm que ser iguais. E aí, quais são os exemplos que a gente tem para polígonos regulares, né? Quadrados, triângulos equiláteros, tá? E por aí vai. Então, esses polígonos são os polígonos regulares, são aqueles mais bonitinhos, né? Mais bem fechados, né? Mais quadradinhos, por assim dizer, tá? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês consigam aproveitar, tá? Bons estudos para vocês. A lista de exercícios ela está disponibilizada no formato de forms aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aproveitem.